ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Muito boa noite, moçada. Esse é o ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto de formação de jovens lideranças empresariais com foco em melhoria no ambiente de negócios capixaba. Hoje nós vamos falar sobre o ILAX. Para quem não conhece o ILAX, ele é um evento muito marcante que a gente desenvolve e apresenta no nosso seminário de inverno num formato TEDx ou TEDx, né? Meu nome é Luiz Henrique Stanger, sou associado honorário do Instituto e esse ano servindo como diretor de formação, e eu tô com uma dupla dinâmica aqui comigo. Boa noite, sou Nádia, sou associada alumni do Instituto Líderes do Amanhã e tive o prazer esse ano de participar no ILAX como uma das apresentadoras e vou compartilhar um pouquinho aí da minha experiência com vocês. Boa noite, sou Daniel Benevides, associado honorário também, e tive o prazer de compartilhar um pouquinho da história e aprender muito com esses outros gigantes que estavam comigo lá no ILAX, sem contar a diretoria e o comitê de formação que foram espetacular. Boa. Bom, vamos nessa. Tem essas duas aqui também para vocês. Beleza. Assim, a gente preparou um roteiro, e aí só para o nosso ouvinte ou telespectador entender, estou aqui na figura de quem trabalhou nos bastidores e quem esteve no palco foram aí vocês, né, Daniel e Nádia. E aí vou soltar aqui, assim, foi uma preparação extensa, mas antes eu queria entender o seguinte: por que vocês resolveram se inscrever para contar aí, no caso a escolha de vocês foi contar a trajetória, né, de vida, foi muito emocionante, mas por que vocês se inscreveram, cara? Quem quiser começar, contar pra gente. Eu acho que o Líderes ele te coloca muito fora da sua zona de conforto, né? Mas ele te coloca fora da sua zona de conforto, vírgula. Você tem que participar, a gente fala muito que é de associado para associado, e eu vi no ILAX uma oportunidade de me tirar completamente da minha zona de conforto, que eu já servi muito instituto nos bastidores. E eu tenho um pouco de dificuldade de comunicação, então eu vi que era uma grande forma de aprendizado, de crescimento. E aí é algo que vai guiado, né? A gente vai tendo feedbacks ao longo de vários meses, então eu vi como grande valia por isso. De maneira, e você, Nádia? Conta. Então, na verdade, o ILAX ele acontece no seminário de inverno, né? Que a gente realiza todo mês de junho, julho aí. E quando eu fui a primeira vez no seminário de inverno, eu me deparei com o ILAX sem saber antes o que era o ILAX e vi as apresentações no ano de 2019, isso, né? E eu fiquei maravilhada. Fiquei muito encantada com toda aquela história, com a forma como as pessoas, né, estavam ali apresentando, e colegas que estavam ali no dia a dia, a gente saber um pouco da história deles, né, coisa que a gente não sabe. E aí 2021 e 2022 eu pude trabalhar nos bastidores aí pelo comitê de formação, na preparação das pessoas que apresentaram o ILAX, tanto em 21 quanto em 22. E era assim, fantástico como que os associados começavam a preparação do ILAX e o que eles entregavam lá no dia. Então, por mais que a gente passasse ali o tempo inteiro junto com eles, era uma coisa brilhante que chegava lá na frente. E aí, desde 2019, eu queria essa experiência para mim. Calhou de acontecer agora, no ano de 2023, e realmente foi mais ou menos isso. Eu vou contar daqui a pouco para vocês. Eu acho legal frisar que, assim, quando eu falo aqui que tô com essa dupla dinâmica, né, tanto Daniel quanto Nádia trabalharam mesmo para o Instituto. A gente não só tem um processo de formação nosso, como também chega um momento que a gente vai para o outro lado do balcão, né? Daniel esteve na diretoria de projetos, que faz o evento, né? O seminário, e Nádia trabalhou na formação e depois também no projetos com o Daniel, e aí toparam esse desafio, né? E aí eu pergunto assim, o que gerou de expectativa e o que vocês imaginaram que ia
agregar para vocês e talvez de onde veio aí a chama, não sei se pode chamar de devolver, não sei, para o Instituto ou para a vida porque vocês abriram ali a caixa preta da vida de vocês, né? Então, como é que foi o que gerou de expectativa aí quando você falou, vou fazer esse negócio? O mesmo motivo que me desmotivava a participar foi o mesmo motivo que me motivou a participar. Vai dar um corte bom aí. Não, porque assim, da mesma forma que a gente quer expor a nossa história, é o grande desafio de Ila X, né? E eu tenho, assim, eu tive um grande aprendizado em ter escolhido enfrentar essa barreira, superar essa barreira de se expor para outras pessoas, para um público, né, nível A, enfim. Então, assim, era um desafio muito grande, é aquele medo que te dá, que ele fala, não vou participar do Ila X, não vou me expor, vou deixar minha história para mim mesma. Mas não, da mesma forma, eu queria também me expor para receber de volta também das pessoas em todo o processo de formação, em todo o processo de preparação, um olhar diferente da história que eu construo também, né? E eu acho que isso me gatilhou para eu ter coragem e falar um pouco disso. E também ser exemplo para outras pessoas, né? Que estão ali convivendo comigo, ser exemplo até mesmo para participar do Ila X, né? Muitas vezes a gente não valida a história que a gente tem. A gente valida sempre a história do outro, né? Uau. Então todo esse processo foi muito, muito bacana para mim, muito importante. E isso me motivou, apesar do medo da exposição. Daniel, antes de você falar, assim, para quem está ouvindo a gente ou assistindo, os vídeos de todos os associados que participaram no Ila X estão no nosso canal, né, no YouTube, o canal do Líderes do Amanhã. A Nádia contou uma história super diferente. Não sei se ao longo da conversa a gente vai dar spoiler, mas eu não vou dar agora. Mas você pode assistir e ouvir lá a história de cada Ila X. Daniel, conta aí, você. Cara, eu acho que é um pouco do que a Nádia falou, assim, tipo, você falou da caixinha preta. Cara, o Ila X, ele pega você vai contar a sua história, então você revive sua história, assim, várias vezes. Eu e a Nádia, por coincidência, assim, não foi nada combinado. Os primeiros 2, 3 eventos, assim, encontros nossos, né? A gente começava a falar, a gente chorava. A gente não conseguia falar 10 palavras. Aí eu chorava um pouquinho e falava, vai você agora, Nádia. Aí a gente ficava brincando até que a gente conseguiu. Então acaba que você trabalha muito também alguns pontos que às vezes você deixa para trás ou não revisita ali. Então isso também me marcou muito em termos de Ila X, o que agregou muito assim. E você expor isso para outras pessoas e para o público que a gente tinha lá é espetacular. Então, uma coisa é você fazer uma apresentação de dia a dia e tal, você está na sua zona de conforto ali. Sim. Uma apresentação para um público daquele e de um tema que você, por mais que seja a sua história, você não está acostumado a falar, cara, você tem que se reinventar, você tem que, tipo assim, treinar muito. A gente vai falar do planejamento. E é interessante que é o seguinte, né? O formato lembra o TEDx ou o TEDx. Então a gente tem ali 15 minutos para você contar uma história toda de vida. A minha começou com 25, 30 minutos. Exatamente. E aí, lembra, né? mas para estar ali, né, a gente tem um processo, vamos chamar de um processo seletivo ou um processo de inscrições, né? E aí, até para talvez quem vem aí na esteira de próximos associados e tudo mais, ou até, de novo, para os nossos ouvintes, esse pessoal teve que gravar um vídeo de inscrição, para a gente já ver a performance deles, né? A maioria dos vídeos de inscrição não foram as histórias desenvolvidas. Mas como é que foi para vocês essa primeira barreira ou desafio aí de gravar um vídeo e como é que você diria aí para quem vem na esteira como gravar um bom vídeo de inscrição? Cara, eu acho que é começar com bullet points. Então você vai começar a perceber que tem vários que você vai esquecer, então você revisitar umas 4, 5 vezes até você ter todos os seus bullet points, escrever tudo que você vai falar e aí treinar para você conseguir ir cortando parte do texto e vendo que não é tão a raiz do que você quer mostrar e conseguir encaixar no tempo. Isso para fazer os 3 minutos.
O meu deu 3 cravado. Deu, lembro. Senão tava desqualificado também. E você, Nádia? Como é que foi gravar aí? A minha estratégia foi de ser objetiva. Então eu não usei os meus 3 minutos, eu usei 1 minuto e pouco. Falei, ué? Já acabou, né? Talvez hoje, por todo o processo, talvez eu teria usado mais tempo ali dos meus 3 minutos, mas eu pensei como estratégia ser objetiva e ser clara na mensagem que eu queria passar, né? Então eu falei de uma forma muito breve o que era o X da questão, Sim. né? E relacionei isso com o tema do ano, né? Que é propriedade privada. Então eu tentei linkar ali para poder, quem estava escolhendo os vídeos, associar a história com o valor e isso gerar algum interesse. Sim. O tempo do vídeo ele não quer dizer idade, tá, gente? Foi só uma coincidência, que ela é só um pouquinho mais nova. Sim. Só. Mas foi engraçado que Nádia, assim, eu tava lá do outro lado assistindo ali no comitê, e a Nádia falou muito rápido, eu falei, caramba, eu quero ver essa história. E eu lembro que do Daniel foi assim, caramba, bicho, quanta coisa ele falou em pouco tempo, eu também quero ouvir essa história, assim, né? Então as duas estratégias funcionam. Funcionaram, né? Falar muito ou falar pouco. E hoje aqui a gente tá com vocês dois, e a gente já teve um outro episódio, que ou vai estar antes ou vai estar depois também, com os outros 3 associados que fizeram o Ila X também, junto com o Hugo, né, que participou da preparação. E falando em preparação, agora entra numa parte que é maneira, porque a gente conviveu aí várias quartas-feiras e outros dias mais. Foram 11. Foram 11? Eu ia falar isso, que eu falei assim, alguém tem anotado aí? Foram 11 encontros. 11 encontros, quando acaba fica até com saudade, né? Mas durante essa preparação, cara, como é que, assim, eu vou perguntar aqui, como é que foi o planejamento? A gente tá rindo porque o Daniel foi um frio na barriga danado, mas fala aí, como é que foi o planejamento? Daniel se planejou até o final. Como é que foi o planejamento disso? Ou assim, vocês pensavam nisso o tempo todo? Enfim. A gente pensa no Ila X o tempo inteiro. A partir do momento que a gente manda o vídeo, e mandar o vídeo pra mim já foi um negócio assim, me deu muita ansiedade. Quantas vezes você gravou o vídeo de inscrição? E olha que foi 1 minuto, mas gravei algumas vezes. Algumas vezes, foram bastantes. E aí depois, acho que de 15 dias saiu o resultado, né? Isso. Então, do resultado aprovando, né? Os 5 selecionados. E a partir daí, você realmente cai a ficha. Fala, nossa, eu tenho que ter uma história pra entregar. Eu tenho que entregar. Porque é o que o Dani falou. Por mais que a gente tá falando da nossa história, e teoricamente a gente sabe sobre a nossa história, a realidade de você conseguir escrever de forma clara, de forma organizada, os seus pensamentos em 15 minutos. E até porque a nossa história envolve outras pessoas, né? Então, às vezes, também tem que falar de uma forma que não... Não colocar... A gente se escolheu se expor, né? Não a outra pessoa, exatamente. Não a outra pessoa. Então, assim, realmente, quando chegou ali no resultado, que eu tava selecionada, ali você fala, poxa, eu tenho que ter uma história pra contar. E aí, eu abri um Word e comecei a escrever tudo que veio na minha cabeça, né? E aí o texto fica realmente meio sem nexo. E eu tive uma grande dificuldade, assim, de realmente dessa questão, assim, de não validar a minha história, sabe? Eu sabia que era interessante, mas eu não sabia como tornar ou fazer ela interessante ou até como contar. Como contar ela para as pessoas terem a percepção que eu acreditava nela, mas eu não sabia, né? E foi muito importante logo no primeiro encontro de preparação, a associada Amanda Vieira estava lá, né? Sim. E ela, assim, fez um comentário que eu já agradeci ela várias vezes. Eu não vou recordar agora, mas está escrito, porque eu guardei aqui no meu bloco de notas. Mas o comentário que ela fez sobre a minha história realmente abriu o caminho para eu conseguir escrever o resto, assim, né? E a cada encontro que a gente tinha, eu anotava os comentários e aí eu ia em cima dos comentários e fazia versão 1, versão 2, versão 3. Tentando implementar. E é muito legal, né, falar mais um pouquinho disso, porque quando eu lembro que aí, a cada convidado das preparações, a gente tinha os comentários, né? Aí eu fiz a versão 5, aí a versão 4 eu tinha gostado. Pra mim, eu apresentaria a versão 4. Aí fui pra versão 5, versão 6, eu sei que eu não gostei da versão 5 nem da versão 6, eu fui pra um caminho, né, que eu não tava gostando, eu voltava na versão 4, falei, não, vou partir daqui. Então, você ter essas construções também bem organizadas ao longo de todo o processo
é muito bacana. Minha versão 5 e 6 tá salva lá, mas eu voltei na 4 porque é aquilo que tava me deixando mais confortável. Então, ser organizada nesse processo também me ajudou bastante. Uau! Com vocês agora o MBA do planejamento e planejamento do improviso. Tô brincando. Cara, fala aí, Daniel, porque você tava com a vida da pessoal minha apresentação, corrida, um dos associados veio falar comigo e falou, cara, eu gostei mais de tal parte. Eu falei, cara, era essa parte que eu não tinha gravado. Daniel foi com emoção até o último dia. Atenção, não façam isso em casa. Próximos associados que participarem do Vila X. Eu digo mesmo, tá, gente? Não é fácil, não. Quase perde o coração. Não, eu quase infartei. Cara, a minha dificuldade na preparação foram alguns pontos. Primeiro, foi o que vocês já comentaram, essa minha história é muito grande. Então, como que você compila... Que aí acontece muito. Tipo, você tem uma parte que eu acho irada da minha história, aí você conta a galera, olha assim... Não precisa disso. Tipo assim, e é a parte que às vezes que eu mais gosto. Então, você conseguir filtrar isso, eu tive uma dificuldade. O início também, acho que como mecanismo de defesa, eu falo muito da nossa mente, assim, né? A minha mente / trabalho, etc., me bloqueava de começar. Então eu tinha essa dificuldade de desenvolver. Então eu começava a escrever e tal, aí voltava, aí não sei o quê. Então eu tive essa dificuldade de escrever a minha história. Apesar de eu ter o bullets e tal, não foi fácil, não. E aí, durante a preparação... que até fica como dica pro pessoal, arrumar um pano de fundo. Acho que quando a minha irmã, a Paula, que até já palestrou pra gente, eu fui conversar com ela e tal, fui trabalhar em São Paulo e eu falei, cara, me ajuda. Ela olhou e falou, Dani, você tem que pensar num plano de fundo, cara. A gente foi debatendo, aí chegamos no eletrocardiograma. Uma semana antes ou pano duas... de fundo, você diz, é tipo um tema. Um tema, você tem que ter um tema. É aquilo que vai guiar a sua história, né? Exatamente. Igual a minha teve a frase a pergunta do professor, a dele teve o... Mas pedagogia, assistam, galera. Foi o único spoiler que eu vou dar, eu acho. Aí você botou o... E aí eletrocardiograma. Isso. E aí desenvolvi melhor. Mas assim, há 2 semanas da apresentação eu tava olhando a minha, eu não tava gostando, assim. E apesar dessa parte de adrenalina e tal... Eu fico até o último segundo tentando entregar o máximo do máximo. Sexta pra sábado eu mudei um pouco do texto, aí a galera olhou e falou, rapaz, esse cara é doido. Que sexta-feira, como ainda não tinha gravado 100% do meu texto e tal, mas assim, sábado, sexta foi até 1h da manhã. Olha só. Sábado, 6h da manhã eu tava treinando a apresentação. Então, treinar dá muita diferença. Nosso evento acontece sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira a gente sempre tem uma palestra inicial e uma bela resenha, porque é um off-site, né? Um momento que a gente sai das reuniões ordinárias de segunda-feira da nossa formação. E aí a parte do sábado de manhã é preparada toda para o Ila X, assim, com apresentações, cada uma com 15 minutos, uma na sequência da outra. A minha era 9h40. A sua era 9h40, não era a primeira, mas também não era... A minha era a primeira. A sua foi a primeira, já começou com emoção, né? Fiquei 3 horas e pouco treinando no próprio sábado. No próprio sábado? No próprio sábado. Tá certo, então... É um MBA do planejamento, Daniel Benevides. Mas entregou pra caramba. Muito isso, cara. Acho que a dificuldade inicial, no meu caso, de escrever a minha história por mecanismo de defesa te atrasou lá na frente, mas, cara... eu acho que também vai de perfil, assim, né? Daniel tem um perfil dessa adrenalina e tudo mais. Mas eu acho que os próximos, né, que vão se inscrever e vão participar, até mesmo Dani e eu podemos de novo, né? A história não para, né? Com outras histórias. Tô vivendo outra. Mas, assim, é muito importante a gente levar a sério o cronograma que o comitê de formação diretor agradece e os próximos diretores. Não, realmente, assim, eu acho que, né, 2024. até mesmo por conhecimento de vocês estão ali trabalhando. Então, assim, desde o início vocês entregaram pra gente um cronograma de quando tá com a parte escrita pronta, de quando tá começando os slides, quando tá com tudo certinho. Então, realmente, seguir aquilo ali é primordial. Seguir aquilo ali é o melhor, né? Antecipar daquilo que tá escrito. E também é bom, assim, te tirar da zona de conforto nesse ponto. Essa foi uma outra dificuldade minha na preparação. O meu formato de montar a apresentação, minha vida inteira foi outro completamente diferente.
E aí pra montar... E aí eu falei, cara, não vou fazer diferente, porque a galera tá não sei quantos anos aqui fazendo isso, então eles sabem o caminho. Sim. Mas isso me tirou de uma zona de conforto e me ensinou outra forma de fazer apresentação que hoje, dependendo do público, do formato, eu utilizo o que eu fiz do IlaX, assim, a grande maioria, inclusive. Nós vamos falar disso. E aí, falando em planejamento e tudo mais, adrenalina e tal, como se não bastasse ter que organizar as ideias para contar a sua história, que não é pequena, a gente tá aqui na casa dos 30 e viveu coisa pra caramba, muitas vezes. Tem um tchan na apresentação que chama muita atenção, que são as imagens, né? E aí você tem que aliar a tua fala com imagem, acho que é a hora que revisita muita memória também, que você vai buscar imagem ali, se for o caso de escolher história de vida, então é família, momentos, etc, tal. Inclusive, vem tirem foto, gente. Meu pai, eu não tenho nenhuma foto da minha infância. Eu acho que eu não fiz o IlaX ainda, porque eu não sei onde estão minhas fotos. Por aí, é importante. Mas enfim, como é que foi essa coisa de sincronizar mais isso? Então é mais um desafio, né? Cara, você sabe que eu acho que essa coisa de apresentação de forma sincronizada é mais fácil, é o mais fácil. Mas o difícil é você ter a apresentação escrita e a apresentação de slide. E ir casando. Não, esses dois casando, são... ele vai casando, ou construir cada uma. Construir tá. Porque assim, construir o texto é muito difícil. Aí você fala assim, não, os slides é muito difícil também, sabe? Construir o slide é muito difícil também. A ordem, foto de qualidade. Tudo, foto, o jeito que você vai colocar, como que você vai construir. Você acha que vai dar 70 slides, mas dá 170 slides, né? Pra cada coisa. E aí, depois que você tem as duas coisas, é treino. Essa parte, depois que tá montado... realmente a parte mais tranquila é o treino. Agora, é cansativo o treino, mas depois você cansa de falar da sua história. Tipo assim, no final você fala assim, cara, você grava os 15 minutos, você fala, literalmente, mas, 100% assim, Vocês se pegam pensando hoje em dia ainda? Tem frase que a amiga minha viu o vídeo, né, aí me mandou e tudo mais. Aí, numa roda de conversa de amiga, eu falei, me fala a sua apresentação. Aí eu comecei a falar, se deixasse eu ia falar os 15 minutos. Aí elas ficaram assim, você decorou? Eu decorei. Mas eu acho assim, essa parte da parte de passar os slides, isso fica muito automático. É realmente não perder o time de você estar com o texto pronto, não perder o time de você estar com os slides prontos. Perdeu o time, dá certo. Deu certo pra mim, deu certo pro Dani, que a gente perdeu. Mas aí entra no desgaste emocional que não tem necessidade, talvez. Pô, né? Legal ouvir isso, assim. E tem uma coisa, né? A gente costuma levar convidados, igual você falou de uma associada, a gente levou ali Gabriel Tebaldi, a gente levou... Wagner Kiep, a Rocelli, que... lá no dia, não, mas digo na preparação, insights, né? Tá. Levou Etienne, a Etienne e tal. E aí quando você tá seguindo... Inclusive a Etienne vai todo ano e é tenso quando a Etienne mais tensa, vai, né? pelo amor de Deus. Mas é interessante, levamos, né, ex-presidente, né, Lucas, diretor, Caio, associado. Pessoas que participaram de pessoas que ganharam, Marcelinho Mendonça, Amanda, o Martina. Feitosa, Martina, enfim, Larissa. a gente tenta dar munição ali e uma rede para vocês se prepararem. E quando você consegue, assim, seguir o cronograma, ou pelo menos estar em dia ali com a ordem das apresentações e tal, você vai aproveitar melhor os convidados que estão lá, né? E assim, foi frustrante chegar no dia da Etienne e não estar com o que eu tinha planejado comigo mesma. E digo mais, procrastinar é um mal de todo ser humano, né? Então, assim, eu luto com isso o tempo inteiro no meu dia a dia, nas minhas coisas pessoais. Caiu a ficha ali? Cara, minha programação versus realidade foi maravilhosa. Eu tinha programado fazer teatro, outros treinamentos paralelos. E não deu pra fazer nada. Não deu pra fazer nada. Primeiro, vou contar aqui o negócio. Pode Primeiro dia do ensaio, ele chegou no churrasquinho, depois eu falei assim, rapaz, eu não levei nada hoje porque eu queria ver qual era da galera. Tudo que a gente planejou. Eu sou um pouquinho competitivo, assim. Não, mas assim, no início, eu tava pensando exatamente isso. Falei, caramba, cara, como é que eu vou chegar lá e vou expor umas paradas diferentes que eu quero fazer e tal, pra galera que eu vou competir. Eu sou competitivo.
Cara, mas Respondeu o eu jogo. muda, e aí, depois assim, muda. não, e é legal você ter falado isso, porque eu acho que nada que a gente planeja acontece realmente no dia. No dia é muito melhor. Os 5 fizeram as melhores apresentações no A dia. melhor apresentação. E aí, que eu assim, ouvi de você vocês. combina, você pensa, cara, vou fazer isso, eu vou ganhar. Cara, depende muito, porque o seu colega, E a gente cria uma cumplicidade também no caminho também De se ajudar muito, né? de se ajudar Sim, muito. sim. Então isso cai muito por terra, assim. É natural a gente querer ganhar. É natural a gente chegar lá e falar, pô, eu quero. Mas o outro ganhar, ele ter Pô, vencido, me deu uma alegria tão grande de dividir Sim. todo esse processo com ele. Então, assim, acaba que a gente tem 5 entregas sensacionais no dia, muito melhores de todo o E é processo de muita preparação. troca, né? Então, tipo assim, se você esconde o seu jogo, Não adianta. você não vai... receber. Não, aí você... Beleza, você escondeu o seu jogo. Não só dos competidores, entre aspas, né? Mas de quem foi lá dar o feedback. Isso. E os próprios competidores, Isso assim, que acho que nem sei se é a palavra correta, Uhum. a gente se ajuda muito. Tipo assim, o dia que a minha apresentação lá deu 25 minutos. A Nádia pegou, sentou na frente aqui e foi cortando. Tirar. Vapo, Você falou agora um negócio legal. Como é que é? E assim, receber feedback muitas vezes é amargo, mas acho que é um jeito de crescer aí, né? Até na vida e tudo mais. Como é que é estar ali se esforçando para montar a história, montar a imagem? Tem o nosso dia a dia, às vezes um dia cheio. Eu lembro de um dia que eu cheguei lá, né? A gente se reunia todas as quartas no começo. Eu cheguei achando que meu dia tava cheio, e aí eu vi que também foi um dia que tava todo mundo meio estranho, assim, né? Acho que o dia de todo mundo tava difícil. Tava difícil. Então, mas como é que é essa coisa de receber feedback, cara, pra vocês? Como é que foi? Ou como é Cara, que é? pra mim é muito tranquilo, assim, sendo um feedback construtivo, que é o como é lá, a gente costumava brincar que lá era o espaço seguro, né? Então, tipo assim, falava rasgado mesmo e falava com o Nádia e falava, cara, Ó, Daniel, você não tem uma apresentação. Não, e Daniel, volta lá e Volta senta. lá e senta. Eu acho que muitos dos convidados também, e do pessoal da formação também, quando vai fazer comentários das apresentações, mas vê se isso faz sentido pra você. Vê se isso faz sentido pra você. E é isso, você tem que ouvir e ver se faz sentido pra você. É o que eu falei. Eu ouvi o feedback no 5º encontro, ouvi o feedback no 6º encontro, fiz a versão 5 e 6 e voltei na versão 4, porque foi tomando um rumo que não fazia sentido pra mim. Isso. Né? Então, assim, não tem problema ouvir feedback ruim, tem certo e não tem errado, certo e né? errado, exatamente. Vocês tinham que estar à vontade, né, cara? Na minha visão, assim, como tocando ali o processo junto com o Hugo, eu queria deixar vocês à vontade e tudo mais. É lógico que a gente tá ali dando a impressão de como tá ouvindo, como você tá transmitindo, mas realmente tem que fazer sentido pra vocês. Muitas vezes, assim, na minha história, comentaram assim, Nádia, se você quiser falar um pouco mais disso aí, entrar mais na intimidade da sua família ou coisa do tipo, talvez você vai se conectar melhor com o público. Eu escolhi não fazer isso. Perfeito. Porque era a maneira como eu ia me entregar lá na frente e ia me entregar de forma tranquila e confortável. Não ia me arrepender nem pra mais nem pra menos. Né? Mas vale o risco, a depender da história das pessoas que envolvem, né? E como envolvem, vale o risco também de você... Alguma coisa bateu muito amarga pra vocês, assim, de feedback ou não? Não. Não? Pelo contrário. Pra mim, de boa também. Não teve nenhum que teve assim, nossa... Não da pessoa, mas o sentimento assim, pô... Não, pelo contrário, assim, acho que foram trocas muito positivas. E o máximo é a sua história alguém não se conectar com a sua história. Isso aí acontece. Só o ponto que eu falei. Às vezes você acha que um ponto é irado. Aí o cara fala, cara, você tem que cortar a sua história. Corta esse ponto aqui. Eu falo, não, dormi 3 dias dentro do carro e tal, não sei o que, galera, não precisa repetir tantas vezes, né? Aí você, mas cara, foi quando eu sofri. Foi difícil, né? Foi difícil. E aí, assim, eu fico felizão, foram 5 histórias maravilhosas, assim, eu quase que comprei elas pra mim, né, a gente fez uma matriz ali pra votar mesmo, né, a gente teve várias inscrições e acho que todas foram emocionantes, assim, né? Não teve ninguém que não chorou, eu assistindo todas elas, fiquei num misto ali de
de felicidade de ver todo mundo entregando. Afinal, foi a melhor apresentação de vocês. Eu ouvi a apresentação de vocês várias vezes, em vários dias. Até eu já sabia algumas partes, né? Falava junto, não consegui ficar sentado. E vocês entregaram a melhor ali aquele dia, né? Nos ensaios a gente esquecia, você falava a frase já. Então, cara, pô... E aí eu lembro que eu ficava em pé, eu fiquei atrás de uma pilastra, eu ficava meio que torcendo, assim, porque eu sabia que era uma parte que às vezes dava uma patinada ou uma que confunde, né? Enfim, e aí entregou. Fala aí, você fala. Só antes da gente entrar, agora vamos mudar o jogo, né? Agora nós vamos perguntar. Do nada, o mais absoluto nada. Fala. Como é que foi ao contrário a sensação, assim? Porque querendo ou não, são 5 pessoas, personalidades fortes e no caminhar assim. Só porque você brigou com o Stand várias vezes ao longo da 500 preparação. só. Mas, né, Daniel chegava com fome, sem texto, ele chegava bravo. Mas assim, porque querendo ou não, Sim. a entrega são dos associados, é nossa, né? Mas a gente tem o suporte de vocês e acaba que muitos associados também se balizam do retorno de vocês, vamos dizer assim, seu, do Hugo, do comitê, Vamos passar direto, senão eu vou chorar. Não chorei lá no dia, eu vou chorar agora. Não, eu tô brincando, assim, pra mim foi... Eu acho que essa parte de você... A formação do associado, quando você entra no outro lado do balcão, que é participar da diretoria, seja com comitê, né, seja como diretor, que é o caso dessa mesa aqui, que é maravilhoso estar aqui sentado com vocês, ela vem justamente quando a gente entra, digamos assim, na parte de uma gestão, né, desde orçamento, agenda, e nesse caso que é uma entrega objetiva, específica, que era ali preparar vocês para entregar o ILA-X, que é da pasta formação, eu precisava entregar. E a gente se envolve muito e tudo mais. Agora, eu precisava fazer vocês funcionarem, né? Então, sim, eu tenho a equipe hoje, o comitê de formação tem 4 pessoas, 2 planilheiros e 2 advogados, que já está tudo dividido ali o que cada um faz. Então o Hugo foi destacado para cuidar de vocês junto de mim. Mas eu olhava para vocês como assim, como é que eu vou motivar o Daniel a me trazer uma apresentação na próxima? Então não vai adiantar eu virar e falar, pô, Daniel, não sei o que, você não vai... não vai adiantar, vai te gerar raiva, repulsa, sei lá, você vai ficar puto. E é uma coisa voluntária, você tá contando a sua história, falando, pô, eu quero contar a minha história. Então eu ficava ali numa linha muito tênue de fazer cumprir um cronograma, pensar no dia da entrega que tem que estar pronto o rolê, a apresentação. Olha o rolê. E ao mesmo tempo, cara, te incentivar. Então, assim, o melhor jeito quando eu ouvi ali seus 20 e tantos minutos, lembrando que são 15, tá, pessoal? Você tem que fazer em uns 13. Porque pode acontecer tudo, exatamente. Pô, tinha que falar, cara, me traz seu melhor, né? Tinha momentos que eu não te dei feedback, eu não falei, porque eu não sabia o que falar, porque realmente sua apresentação demorou um pouco mais. Mas pra mim, o fato de você se esforçar, não desistir, não entregar os pontos, que é muito seu perfil, eu já tava feliz ali, falando, cara, esse cara vai me trazer, né? O caso da Nádia contou a história muito diferente, né? A gente tá acostumado a ver a sucessão, eu dando spoiler, mas já é no final do podcast. A gente está acostumado a ver todo mundo, então me entregaram o bastão, eu me preparei, fiz MBA, fiz pós, fiz não sei o quê, como é que é aquele lá que planeja o sucessor e tal. Não, cara, a Nádia trocou tudo isso para seguir a vida dela, assim. Quando eu vi que a história é essa, eu falei, caraca, a gente precisa ouvir uma dessas, assim. E aí, de novo, motivar ela a tomar, né, igual crente fala, tomar posse da história, todos vocês, né, ir lá e contar com peito aberto, vontade, né? Peito aberto, falar, meu irmão, isso aqui é minha história e tudo mais. E também, continuando a linha tênue, cara, eu ainda não me inscrevi e não fiz um ILA-X. Então eu respeito demais todos que já passaram em cima daquele palco, tanto do inverno quanto depois, né, a premiação aí, contando para os ouvintes de quem ganha o ILA-X, é apresentar no Fórum da Liberdade e Democracia de Vitória. Irimar vai lá, dá show. Então para mim foi emocionante, para mim foi gratificante, para mim foi um desafio, mas eu conhecendo vocês sabia a baita equipe que tinha. Tá.
Ele tá orgulhoso, Daniel. Tô orgulhoso, Daniel. Pra caramba. Você foi, assim... Não, nossa. Você já chutou a porta, né? E o primeiro... Então, assim, é quase que assim... o primeiro dia do ano, depois da virada, vai dizer como é que vai ser o meu ano. Eu sempre acredito nisso, né? Você, o primeiro, já começou daquele jeito, o resto veio, tá atropelando tudo, botando todo mundo pra chorar, né? E aí, falando em chorar, em sentimentos... Como é que foi essa sensação dessa entrega pra vocês, cara? Pós-Ila X ali, toda a gente se abraçou e tal. Mas como é que foi? Conta aí, vai, o que ninguém viu ou soube. Cara, vou contar uma coisa aqui. Eba. Não, eu subestimei não ter a participação da família lá. Eu não dei a importância que eu acho que eu devia ter dado. Então, os próximos aí, não deixem de levar. Levem a família, Levem a né? família. Fala, não vou levar não, é só uma apresentação. Eu acho que me fez muita falta, assim, né? No aspecto, quando sai do palco, assim, você fez uma entrega muito grande, você se expôs de fato... Né? Você tá ali à mercê do voto das pessoas, sabe? Você tá, enfim, dentro aquelas horas ali são bem conturbadas. Então, assim, levem as famílias. Eu acho que isso faz um grande momento. Só levar ou envolver no processo? Envolver. Eu acho que envolver. Eu acho que levar é muito importante. Eu acho que levar sem envolver perde um pouco até o sentido, porque eles têm que estar envolvidos para entender lá um pouco lá na frente, né? Perfeito. Pelo menos assim, contar o que é, explicar o que é, né? Basicamente ali o que tem que fazer. Então, assim, levem as famílias, mas os colegas ali, né? Teve gente que, como eu conto da minha vida profissional, né? Então, assim, hoje eu trabalho na São Domingos, então meus colegas de trabalho estavam lá também, né? Muitos deles. Então, assim, demais. Foi bem legal dividir esse momento com eles. E enfim, foi uma experiência fantástica, assim. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento. Eu só mudaria esse fato. Eu levaria minha família pra estar comigo ali. Você, Dani, boy. Cara, o palco lá foi uma parada muito diferente, assim, pra mim. Que eu sempre subi no palco meio trêmulo, voz trêmula. Não sei se foi... Eu acredito que foi pela preparação, mas... Foi a primeira vez na vida que eu subi no palco sem tá tremendo, sem estar nervoso. Antes eu tava, assim, pós 5 minutos antes, assim. Mas quando eu comecei... Você tava poderoso ali, bicho. Você entrou firme, né? Quando eu comecei, foi a primeira vez que eu não tremi ali. E eu acho que isso vai muito da preparação, de todo o apoio que a gente teve ao longo do processo, né? E... Quando eu desci do palco, cara, a gente já falou várias vezes, assim, o público que a gente apresenta, o que eu falo assim, do Instituto como um todo, os associados, é uma galera muito sinistra, assim, tipo, eu de fato acho isso e eu cresço muito com o Instituto. Então, pô, você apresentar para aquela galera, a gente sempre brinca que a régua no Instituto tá sempre subindo, né? Então, tipo assim, ano passado foi irado, ano retrasado também, ano passado foi melhor que ano retrasado, então esse ano tem que ser melhor que ano passado. E assim sucessivamente. Isso dá um medinho mesmo. Todo ano o Ila X é muito bom. Aí no ano que a gente participa não vai ser, né? Exatamente. Dá uma pressão também. Porra, foi. Exatamente. Foi. E aí, cara, quando eu desci, também sou muito competitivo, como eu falei. Também foi a primeira vez que eu falei, cara, não tô preocupado em ganhar, não ganhar. Entreguei, né? Entreguei, meu irmão. Tô até arrepiado aqui. Foi você contra você mesmo ali, né? Cara, eu queria contar a é história e quando você desce assim, fala, cara, foi, nossa, bicho, um alívio, assim, a galera falando, pô, foi legal e tal. Libera breja. E aí, pós o meu, abracei meu pai, minha irmã, chorei e tal, de novo, né? E aí... O pessoal que ia entrando depois, tipo assim, a Nádia, o Elimar, cara, o Elimar, ele tava muito nervoso. Tava. Aí eu fui lá, falei com ele, cara, você foi o que mais se preparou da gente, relaxa, tal. Então eu fiquei mais preocupado ali em dar o apoio pra eles. E aí fui no Gustavinho e falei, Gustavinho, vai lá no Elimar, dá um apoio nele lá que ele tá nervoso. Gustavinho, nosso presidente. Então... o alívio pós-palco, assim, e aí vem de novo aquela questão que a gente falou da competição, não é mais competição, é tipo assim, cara, o nosso grupo tem que entregar uma parada irada, não sou eu, não é Nádia, não é A, B, C, D, então é todo mundo.
Então é todo mundo se ajudando ali o tempo inteiro, assim, literalmente. A conexão com os associados, ela é muito forte já no nosso dia a dia. São 3 anos de formação, né? A gente aqui estava conversando, a gente se conhece desde 18, Daniel, eu que entrei. Você entrou quando? Agora pegou. Ixi, então Eu entrei em 19. Mas eu acho que foi 18. Nádia 19, eu entrei 18. Se não foi isso, você deve ter sido 17, mas acho que foi 18 Acho que foi comigo. 18. Então você vê, a gente tá em 2023, né, cara? A gente 5 anos. tá junto aí toda semana, praticamente, há 5 anos. Essa conexão, vocês se sentem mais fortalecidos ali seja entre vocês do Ila X, ou até, não sei, se com a gente da formação, ou com quem ajudou. Como é que é isso, assim? Reforçou? Eu acho que fortalece, obviamente, né? Porque você vai criando vínculos de amizade. Eu tenho saudade das quartas-feiras. Você De vai ver criando, vocês, assim. né? E assim, a gente vai se aproximando. Por exemplo, não conheci o Elimar, não conheci o Felipe, mas no final a esposa do Felipe me ajudou pra caramba. Olha só, cara. Nos treinamentos, enfim. Então a gente vai realmente criando um vínculo ali. E a gente já tem um vínculo com os associados que vão assistir a gente. Mas por ter sempre os trainees, todo ano tá reciclando ali as pessoas, né? Eu acho que sempre tem o desafio de você se conectar com alguém que você não conhece ou não te conhece, né? E aí já abre a porta, abre assim, a da porta intimidade, pra conta uma poder, história, o cara exatamente. já desce. Depois a pessoa no próximo encontro fala assim, pô, pedagogia, Nádia. Aí você nunca viu a pessoa na vida e fala assim, Que legal. E, cara, Você, essa conexão, cara. ela muda muito, assim, eu acho. Assim. Que maneiro. Pegar o meu exemplo da Nádia, assim, ano passado a gente era junto no comitê de projetos. Era um outro desafio. Era um outro desafio e foi um desafio gigante também, deu tudo certo no final, graças a Deus, muita adrenalina também, mas... E aí depois ela contou a história dela lá, que eu vi que ela passou e tal, eu falei, nossa, cara, Nem sabia, eu já né? achava a Nádia foda, Isso. agora, meu irmão, sinistra, assim. Quando eu vi vocês, cara, igual a gente tá junto, não é muito tempo, mas também não é pouco. E a gente acompanha, nem tudo a gente fica sabendo, obviamente, muitas vezes a gente também não conta, né, o que a gente tá passando, né? Então, tipo assim, eu não fazia ideia da tua história, Daniel. A Nádia eu vi de longe, eu vi só a mudança ali de repente saindo do business da família e entrando na São Domingos. Na hora que vocês vão contar com detalhe ali, eu falei, porra, bicho, um gente foda do meu lado. Isso é o mais legal. E não só quando contam história, mas quando também contam cases, né, que vivenciam dentro do âmbito profissional, né, que a gente já teve outras experiências também. Então, assim, o Ila X realmente é o melhor, assim, o momento... É o auge do ciclo de formação, vocês vão falar agora? Do ano, porque tem todo ano, né? Cara, e aí a gente encaminhando aqui pro final, né, do que a gente planejou conversar hoje, obviamente tudo que a gente faz no Líderes, a gente fala que... A gente fala não, a gente vive o que aprende no Líderes na vida real. Todo mundo aqui tem sua empresa, seu trabalho, sua função, teus gostos, etc. E aí, assim, deixar essa fala primeiro vocês bem à vontade, depois talvez eu. Mas, cara, e o impacto de passar pelo antes, o durante e o depois do Líderes, fora do Líderes? Seja na empresa, na vida pessoal. Você comentou alguma coisa, Daniel, de apresentação. Hoje você já faz de um jeito. A Nádia comentou algo também, não sei se talvez ter aberto um pouco mais, enfim, montado em cima da própria história. Como é que está sendo isso fora do Líderes? Eu acho que o participar do Ila X, contando a história que eu contei, me fez valorizar a mim mesma, assim, foi um processo de... Eu escrevi isso no grupo para vocês. E assim, realmente é um processo que você começa, como você acaba tendo os comentários dos seus colegas, você vê a sua história pela ótica de todos os seus companheiros ali, né? E aí você começa a ver valor onde você não via. É uma questão mesmo de autoestima mesmo, sabe? De construção, assim, de se reconectar. Então, comigo funcionou muito bem. Eu tive a oportunidade, a Thaís, a esposa do Rodrigo... Perfeito. Trabalha contigo, esposa de um associado nosso. Ela me ajudou nessa construção e ela combinou lá de surpresa. E aí eu tive que... Na quarta-feira, antes do seminário, ela colocou a equipe toda para assistir a minha apresentação.
Caramba, então, assim, cara. foi muito legal também ter a oportunidade de apresentar para o pessoal do meu trabalho, né? Enfim, e ver a repercussão também ali entre os colegas. Então, para mim, nesse sentido de me reconectar com a minha história de uma forma mais positiva, foi muito importante participar do ILAX. Pô, que top. E você, Dani? Cara, eu acho que um pouco do que a Nádia falou, assim, em termos de... A gente muitas vezes não se valoriza o quanto que a gente já fez ou deixou de fazer e tal. Ela até falou nisso aqui, falou, pô, às vezes a gente valoriza muito do lado, o que o outro faz e tal, mas a gente não olha pra gente, né? Eu acho que isso impacta bastante. E acredito que no dia a dia, na questão de apresentações, de comunicação, porque ali você está falando da comunicação final ali, né? Perfeito. Só que em todo o processo você está criando várias formas de comunicação. Na escrita, que a gente começa com um texto gigante, no meu maior ainda, e vai cortando ele. Então você sabendo o que cortar no texto, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande no português, então me ajudou muito a evoluir nessa parte. Então quando você escreve, a comunicação sai mais fluida. Então, assim, o para fora ou para frente, conversando com investidores da empresa, às vezes até com stakeholders ou outra galera assim, eu já consigo me comunicar, às vezes, mais centralizado no cerne do assunto do que de fato... Com mais segurança também. Exatamente. Vocês estão uns verdadeiros comunicadores, então, né? A gente não tá uma estanja, não, mas já chegar lá. Não, que isso, cara. Ó, vou encerrar esse podcast aqui. Eu peguei aqui a mensagem, né? Eu tô gravando com o Daniel e com a Nádia, mas a gente ainda teve aqui a Suzane, o Felipe, o Elimar e o Hugo, um pouco mais dedicado do comitê aí para essa preparação. E eu falei assim, ó, galera, vocês são incríveis, vocês são pessoas incríveis. Eu acredito que o ILAX pode ser um grande exercício de autoafirmação de quem são vocês e do que vocês foram e são capazes, né? E aí, faço essas palavras que eu falei lá no dia 25 de junho, agora, ó, obrigado por permitir conhecê-los um pouco mais e pela disposição de se expor a esse baita risco que ou seja, foi, né, apresentar um ILAX. Como a gente esperava, o ILAX foi o ponto alto do evento e, por que não dizer, um dos pontos muito altos assim, do meu ano à frente dessa pasta aí que é a diretoria de formação, tá? Então, para vocês dois, muito obrigada, muito obrigado. Gente que agradece. Eu adorei muito fazer bom. parte. A gente nunca vai esquecer, tá eternizado em vídeo, agora em podcast e na nossa mente também, tá? Querem dar aí um alô, um tchau? É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. E assistam Gente, os nossos vídeos. Nádia Locutora de rádio. tá assim. Estou solta. Mas pode ir lá, assistam os nossos vídeos. Então, fala. Vale a pena assistir os vídeos. Faz o jabá do teu vídeo. Como é que a pessoa acha o teu vídeo hoje? Lá no www. Líderes. Não, agora ela ficou... Agora eu fiquei tímida. Não. Vai. Não, ô Stone. Não, são 5 histórias muito boas, assim, e eu acho que você aprende muito quando vai... Eu aprendi bastante com a história dos 4, pelo menos. Tá. Moçada, vou encerrando por aqui, lembrando a todos os ouvintes e telespectadores, ó, Nádia, como é que faz? Que você encontra o dia a dia do Líderes no Instagram, @Líderes do Amanhã, e os vídeos maravilhosos do ILAX dessa moçada no canal do YouTube, né? Líderes do Amanhã. E também lá a gente vai ter todo o nosso acervo aí de vídeos dos Fóruns da Liberdade e Democracia e do ILAX de uma moçada muito maneira. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela presença. Obrigado, Bruna, tá aqui com a gente, sempre o nosso anjo da guarda. Esse foi mais um ILACast. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.